Meu pai, às vezes, inclusive, muitas pessoas, gente, já chegavam até pra minha mãe e diziam, rapaz, a senhora não tem medo desse cara, não? Porque quando ele chega aqui no batalhão, todo mundo morre de medo dele. Só que ele em casa, minha mãe disse, não, não tinha casado com ele. Em casa, totalmente carinhoso, sempre me chamou de príncipe, tanto eu quanto meu irmão. Então a gente tinha uma relação. Meu pai nunca deu uma tapa em mim. Olha. Agora tinha disciplina de estudo, de acordar, de trabalhar. Então eu aprendi muito com meu pai, não nas lições de lição de moral, por exemplo, mas numa lição mesmo de exemplo. O exemplo que ele tinha, que ele dava pra gente, e aí a gente foi seguindo tanto eu quanto meu irmão. É Deixa eu interessante, só dar né? um jeitinho desse microfone. Tá o microfone. Isso. Bom demais, João Gabriel. Eu gosto disso. Gostou? Quem sabe fazer ao vivo, É, João meu Gabriel. amigo. Eu gosto muito. Quem fala gosto muito é culpa É o Tchan, né? é o Tchan. Tem o Tchan que só lá no Eu sei, você quis lá em Campina Grande. ser o jacaré depois que ele Bom saiu. demais. Eu tô ligado. Eu dancei com só botar a Eu sei música da corria. Aí eu gosto. Dançou muito bem, Ninja. Dancei, não foi? É Tava ó, se dá tudo der errado na sua vida, você já tem uma carreira pra seguir. Dançarino. Eu já tô. Bailarino do Tchan. Lógico, e estarei em todos os shows do Tchan. Você gosta de criticar? Vamos para a sua fotografia do vereador Ícaro Chaves, vereador de João Pessoa, vereador mais jovem da Casa de Napoleão Laureano. Acompanhando a trajetória. Eita! Ô, rapaz, Rui Rui Dantas. Foi aqui também nosso convidado do nosso NinjaCast. Um Bom. pouco aí da ligação e da amizade com o querido Ruizinho. Rui é um amigo também do meu pai. Eu já tinha, nessa época, acho que eu já tinha uns 17 anos, meu pai já tinha falecido. E quando meu pai faleceu, todas as amizades que ele construiu, Ninja, transferiram um pouco pra mim. Eles sempre me chamavam, sempre ia muito a Souza, ia inclusive com o Rui na época. Rádio Líder FM, Rádio Líder. Rui pediu pra eu ir lá em Tatá da Sousalto, não sei se vocês conhecem. Tatá era uma Já ouviu falar? figura gigante de Souza, falecido também, Meu pai é mas... Souza. Aí é? Da Caiçara dos Batistas. Rapaz. Meu pai foi o primeiro comandante de Souza. Interessante. Na época não era nem batalhão, era companhia. O primeiro aí quando virou batalhão, ele foi o primeiro comandante de Souza. Tem um tio meu que ainda tem uma. Ele é dono de uma tarimba no mercado de Souza. Que da E o Raimundo. Tarimba que é aquela lojinha de comércio, é a casinha comercial dentro do mercado de Souza vendendo calçados. Tem um tio meu que mora lá. Eu tenho uma relação muito Raimundo. boa com as pessoas de Souza, sempre vou por lá. Rui é um amigo que me orientou muito, inclusive nessa caminhada política. Mas ele é mestre nessa. Mandou um texto pra mim no dia, eu tenho até aqui, nunca paguei, no dia da minha eleição de manhã, logo antes que eu me emocionei muito, ele inclusive depois também da eleição fez um texto pra mim falando um pouco da nossa trajetória e dizendo que essa vitória tinha sido fruto do meu pai e da minha mãe. Que legal, né? Mas sabe, pra aproveitar esse momento, como é que foi pra tu? Você falou que foi eleito com 26, agosto de 27. Como é que foi receber aquele resultado na tua frente ali? Que eu vejo que todo mundo trabalha pra caramba nas campanhas, né? Mas o domingo é aquele dia de tensão. Você não sabe se vai, se não vai. Você tem aquela esperança, enfim, aquele misto de sentimentos. Como é que foi quando tu viu teu nome lá? Qual foi a sensação? O que passou na tua cabeça, velho? Acho que de responsabilidade. Eu sempre brincava, dizia, rapaz, é melhor ou perco de uma vez ou ganho de uma vez. Graças a Deus a apuração até foi um pouco tranquila pra gente, não teve muita... Era só fazendo conta ali pra ver se o partido fazia realmente. Tinha um suspense. Tinha, né? Não era? Você Tinha. pegava o coeficiente lá, né? Exato. Podemos, como é que fica? Mas assim, eu tinha, junto com o meu grupo, que obviamente ninguém faz política sozinho, eu tinha um grupo gigantesco de amigos mesmo, que viraram irmãos, inclusive tem 2 aqui, Bruno e Erli. Erli pegou a campanha desde o início, quando a gente tava engateando ainda. Eu comecei a campanha em 2020, eu tomei a decisão em 1 de outubro de 2023, ou seja, eu passei um ano praticamente de campanha. Obviamente tem a pré-campanha, os 45 dias de campanha, mas você vai andando ali, já conversando com as pessoas, sou pré-candidato, é uma construção. Então, quando chegou no dia, eu tinha, graças a Deus, rezei muito e tinha um discernimento realmente que a gente, e aí quando eu digo a gente, é todo o grupo político, as pessoas que acompanharam a gente, que tinha dado o nosso melhor e que ia dar certo. Você estava já com aquilo no coração? Já. Mas, rapaz, interessante. Muita pessoa disse, quando vai ganhar, já tem aquilo. Já. Hoje é meu dia.
Eu não fiquei com medo, não, graças a Deus. Rapaz, o bicho Corajoso, não teve medo, não. Né? Um cara corajoso. É, porque a gente sabe, né? Enfrenta muita fera, tudo partido de Não, oposição. e tem na construção política tem muita traição, E tem tu muita sabe, rasteira. e tu Tem gente sabe. que diz eu tenho 5 mil votos, mas não tem 5. Não, tem aquele que, olha, você sabe, partido de oposição, muito cara ligado ao governo, você sabe, Isso. paga pro cabo, fica em casa. Não vai pedir voto, não. Você é candidato de fake para tentar implodir a Verdade, candidatura, né? verdade. E você tem que fazer a candidatura sua e olhar dos outros para tentar ajudar para não abandonar lá, né? Porque quando tem essa nova parte da legislação agora, que é a disputa dentro do partido, né, Igor, é muito mais E um complexa, exemplo, né? a candidatura, no caso a candidatura majoritária da gente, que era Rui, não foi pro segundo turno. Então isso também dá uma diminuída em todo o grupo. Porque é aquilo ali da mesma forma que na minha eleição eu tinha meu grupo, a campanha de Rui, majoritária, ela tinha um grupo que eram os vereadores, que iam atrás dos votos. Então você termina que enfraquece todo mundo. Isso aí é natural da política. E aí teve essa dificuldadezinha, mas tenho vários amigos que tiveram uma votação muito expressiva. Paulo Ferreira foi um monstro do bairro das Indústrias, teve 2.000 votos. No bairro da Indústria. E 65 votos. E enfrentar Marcos Bandeira, que tem Ele teve 1.000 votos só no bairro das Indústrias. Olha só que situação. Muita força. Foi bem votado. Aí Zé Gadelha também, família tradicional da política Sim. paraibana, teve também 2.000 votos, e aí o pessoal foi Tu tivesse quantos votos? 3.717. É voto, viu, meu amigo? É voto, João Gabriel. É voto. E passa de oposição, né, pai? Não tem, e outra coisa, sem estrutura de prefeitura, sem estrutura de palácio, né? Que a gente sabe como é E um complexo. cara novo, né? novo, primeiro mandato. Primeiro mandato. Esse menino não chega, não. Exato. Porque não chega, a gente sabe, esse menino, pelo amor de Deus. E fez o trabalho sério e conquistou o mandato. Vamos para mais uma fotografia, Glaubinho, em nome do Delta Café. O melhor café do mundo. Ih, Coronel Ronildo. Zé Ronildo. Hoje subcomandante da Polícia Militar. Aí era o melhor amigo do meu pai. parceirão? Demais. Ronildo, quando meu pai era oficial já, Ronildo ainda era soldado. Depois que fez o concurso, fez uma prova dentro da polícia na época, acho que hoje em dia não pode mais, mas na época poderia. E aí ele passou na prova e virou oficial. Inclusive, se eu não me engano, ele inclusive diz isso abertamente, que agradece muito a meu pai, porque a carreira deles foram completamente juntas. Quando meu pai saía de um comando, Ronildo entrava. Como eu disse, Souza. Meu pai foi o primeiro comandante de Souza. Quando saiu de Souza, foi para Cajazeiras, Ronildo assumiu Souza. E eles ficavam fazendo essa dobradinha. Tem uma relação de irmandade, realmente. E Ronildo, até hoje, é muito amigo da nossa família. Interessante, né? O cara comandar um batalhão no sertão não é mole, não. Distante de casa, 400 km daqui, Cajazeiras 450, né? E é outra exigente. infraestrutura, outra logística. A própria polícia é diferente de trabalhar. E são cidades que são muito queridas, porque todo mundo quer saber notícias de Souza, de Cajazeiras. Não, e é o polo ali, né? Porque você pega Cajazeiras e Souza, são as maiores cidades da região, então você tem que tomar conta de toda aquela área. Por exemplo, São José de Piranhas não tem batalhão, é companhia. Aí o comandante daquela área, ele pega toda a região. Inclusive, na época, Cajazeiras, quando virou batalhão, porque Souza não era. Então, Souza fazia parte também do batalhão de Cajazeiras. Imagina a responsabilidade, né? E o Ronildo sempre ali próximo. Demais. O Ronildo sempre próximo. Inclusive, ele brinca, porque ele foi o coronel, se não me falha a memória, mais rápido a atingir o exemplo. De aspirante a coronel. Não pela idade, mas foi acelerado as promoções dele. Aí ele disse que deve muito a meu pai, porque na época meu pai já estava um pouquinho mais acima e sempre ia construindo junto com ele. Porque, às vezes, na política, chega um momento que você não é só por antiguidade, você também tem que ter a nomeação do próprio governador, então envolve um pouco também de relação, de networking, de política em si. É importante, né? Você vê como na polícia é que, né, é uma batalha. É uma carreira difícil, não? Difícil. Difícil. Eu conheço um oficial, que eu não vou revelar o nome, mas esse oficial, meu amigo, ele é de Recife. E a gente sabe qual foi a besteira dele? Ele fez um curso de piloto de helicóptero, né? Aí fez o curso de piloto de helicóptero e quando estava em determinado momento, teve a campanha política de Cássio contra Ricardo Coutinho. Aí o que aconteceu? Teve aquela história do helicóptero. Aí ele foi assim. Nossa, da compra? Do sucateamento do helicóptero. A primeira compra. Aí foi falar mal do helicóptero. Ele foi lá assinar lá como oficial, os oficiais ligados à questão do curso, para desautorizar o coisa. Quando foi lá na eleição, Cássio perdeu o fumo da Arapiraca. Deu o contrário. Meu amigo, esse bicho foi comandar. Sabe o quê? O canil. E piloto, para você ver, por conta de questão política. Sim, ele deu um passinho atrás. Estava com um passinho na frente, perseguição, foi para trás. É aquela bela história. O cara vai fazer alguma coisa que desautorize, que não gosta,
manda pra Cachoeira E do tem a Zinho. questão da hierarquia militar também, que permite Tem. não a reivindicação. Então, os Nem embates trabalhar diretamente também, dar a cara na política, ele não É. teve descrição. Graças a Deus, ele agora conseguiu recuperar a carreira, foi promovido, é major, entendeu? Tá num cargo estratégico. Até eu me encontrei com ele, eu disse, meu irmão, passei um período difícil. Mas pra você ver, às vezes você é senhor das suas escolhas. Você Exato. toma sua medida. Quem não lembra aqui, meu irmão, a turma da imprensa, que quem aqui partidarizou contra Ricardo Coutinho, contra Zé Maranhão, e onde é que tá essa turma da imprensa? Major Fábio. E isso, a turma da própria imprensa mesmo, que Da imprensa também, tá? canetada pesada, aquela coisa, muito processo, e acabaram ficando no ostracismo, no anonimato, né? Fizeram. Ou até quem também assume a capa de governo, Isso. começa a bater nos outros pensando que aquilo O é mundo pra nunca vai sempre. acabar. E hoje né? estão aonde, né? Exatamente. A vida ela é uma Política roda é gigante. vida, É né? como uma montanha russa. E quem faz as escolhas, muitas vezes, né, João Gabriel? O coronel hoje, graças a Deus, está ocupando uma função porque conseguiu, com merecimento, né, e com amizades, né, construir a trajetória dele. Vamos para mais uma fotografia, Globinho, na trajetória do vereador Ícaro Chaves. Vamos lá. Eita! Eita. Hinaldo Leitão, Rômulo Gouveia e Guilherme, deputado federal São Paulo. Isso aí foi um jogo Flamengo e Fluminense. A Gordinho. gente foi assistir na casa do Gordinho Rômulo, que também era um amigo e irmão do meu pai. Tinha uma relação muito grande quando meu pai foi chefe da Casa Militar. Rômulo era vice-governador, eles tinham uma relação muito grande. Eu até brincava. Quando Rômulo tinha os atritos com o Ricardo, falava com o pai para resolver, para tranquilizar. E aí eles tinham uma relação de irmandade. E Hinaldo, meu pai, na época que Hinaldo foi presidente da Assembleia, meu pai, acho que era ajudante de ordem da Assembleia, Isso. era o oficial da Assembleia, tinha uma relação também muito grande com Marias e tal, que veio de Souza, quando meu pai comandou Souza, criou essa relação, foi aluno de Hinaldo. Quando meu pai era comandante de Souza, ele estudou Direito na UFCG de Souza, e era aluno de Hinaldo, e criaram uma relação de amizade muito grande. Interessante, Hinaldo hoje, né, é uma mente brilhante. E Souza, depois que Hinaldo deixou de ocupar um cargo de destaque, foi presidente da CCJ na Câmara Federal, Foi. Souza literalmente se apagou no cenário político nacional, né? Porque Souza sempre teve representantes na Câmara, e aí a partir dos Gadelhas começaram a ficar na primeira suplência, sempre batendo esteira ali para os Cunha Lima, e Souza perdeu o protagonismo. Lembrar, falar a palavra correta. Souza tinha um protagonismo grande com o Hinaldo. Hinaldo era um político Não, Hinaldo em Brasília até hoje tem relações, e mora lá, inclusive, em Brasília, né? É interessante. Toda eleição de mesa diretora, tal, Hinaldo está sempre na marca Agora minha presença. memória me mata, né?